A política está presente nas nossas vidas todos os dias. Nossas decisões envolvem, nossas crenças nos guiam para como vamos viver politicamente. Engana-se quem pensa que devemos pensar sobre o tema somente durante as eleições. Devemos estar sempre atentos, nos aprofundando e cobrando. E neste ano principalmente, na qual as eleições foram muito polarizadas, divididas entre dois candidatos. E pensando nesse momento que estamos vivendo, onde essas eleições tomaram grandes proporções, resolvi fazer esse vídeo, com citações sobre política para nos trazer uma reflexão desse momento tão delicado que estamos vivendo. E esse vídeo não é para te convencer que um lado é melhor que o outro. Muito pelo contrário, selecionamos as melhores frases sobre política que te farão refletir sobre o que ela é e como ela deve ser tratada no seu dia a dia. Frases marcantes de filósofos e pensadores como Platão, Aristóteles, Maquiavel, os contratualistas, e entre outros, que abordam questões importantes sobre uma sociedade democrática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda muito. O objeto principal da política é criar amizade entre membros da cidade. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O homem é um animal político. Quando um juiz se deixa levar pela cólera ou por qualquer outra paixão, sua sentença recebe necessariamente a marca disso. Cada um de nós é como um homem que vê as coisas em um sonho e acredita conhecê-las perfeitamente, e então desperta para descobrir que não sabe nada. A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Se o homem faz de si mesmo um verme, ele não deve se queixar quando é pisado. Políticos tem muitos, mas homens de moral e caráter são poucos. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. A penalização por você não participar na política é acabar sendo governado pelos seus inferiores. A política é constituída por homens sem ideais e sem grandeza. Por conseguinte, a justiça é algo essencialmente humano. A política tem que ser entendida, para merecer este nome, como uma ação cuja abrangência alcance todos os cidadãos. Quem não se ocupa de política já tomou a decisão política de que gostaria de se ter poupado e serve o partido dominante. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. Não é o passado que ressurge que causa temor na história política de um povo, mas, sim um político presente de mente fechada, totalitarista e vingativa. O tempo e a corrupção faz com que a máscara caia, deixando um partido e seus políticos sem rosto e sem identidade, cuja finalidade perde o seu objeto, e se arrasta na desgraçada derrocada. Um homem que não se ocupa de política deve ser considerado não um cidadão tranquilo, mas um cidadão inútil. Por questões político-partidárias, as pessoas perdem a honra, os amigos e a capacidade de ser íntegro e viver uma vida comum na sua própria sociedade. A política e os destinos da humanidade são forjados por homens sem ideais nem grandeza.
Aqueles que têm grandeza interior não se encaminham para a política. Um rebanho eleitoral, cada político com seu rebanho de ovelhas, fingindo ser o pastor enquanto os conduzem aos lobos. Cada partido compreende que interessa a sua própria conservação não permitir que se esgote o partido contrário. O mesmo ocorre com a alta política. A política não se situa no polo oposto ao de nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. Em política, a comunhão de ódios é quase sempre a base das amizades. Um governo é bom quando faz felizes os que sob ele vivem e atrai os que vivem longe. A política brasileira é lamentável. Não se encontra um político honesto e aqueles que assim são, raramente chegam ao poder e se conseguirem duas saídas lhes restam: sucumbir à corrupção ou serem destruídos pelos desonestos. Na política, os ódios comuns são a base das alianças. Em política, o que não é possível é falso. Numa democracia representativa, os políticos devem representar o povo e não excluí-lo. Errar é humano. Culpar outra pessoa é política. O princípio da democracia é dar e receber, dar 1 e receber 10. Em política, as experiências significam revolução. Quando for roubar dinheiro público, não se esqueça que na sua conta tem a honra de um homem envergonhado por ter que ver sua família passando fome. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Qual o melhor dos governos? Aquele que nos ensina a governarmos-nos a nós próprios. Se começássemos a dizer claramente que a democracia é uma piada, um engano, uma fachada, uma falácia e uma mentira, talvez pudéssemos nos entender melhor. Em política, sempre é preciso deixar um osso para a oposição roer. O pior governo é o mais moral. Um governo composto de cínicos é frequentemente mais tolerante e humano. Mas, quando os fanáticos tomam o poder, não há limite para a opressão. Os governos jamais aprenderam nada da história, ou agiram segundo os princípios deduzidos dela. O menos mal dos governos é aquele que se mostra menos, que se sente menos e que se paga menos caro. Política não é só a arte de engolir sapos. Já defini a política como a arte de pedir votos aos pobres, pedir recursos financeiros aos ricos e mentir para ambos depois. Há uma nítida diferença entre estadista e político. O primeiro é alguém que pertence à nação, o segundo, alguém que pensa que a nação lhe pertence. Não quero saber de políticos, quero sobreviver. E essas foram as citações, de diferentes pensadores e diferentes pontos de vista. Espero que elas tenham trazido uma reflexão para esse momento tão delicado que estamos vivendo em nosso país. Espero que te façam repensar e refletir sobre esse momento. E aí, qual foi a citação que você mais gostou? Comenta aí pra gente saber. Gosta desse tipo de vídeo? No final desse vídeo deixarei algumas sugestões que recomendo e talvez você possa gostar também. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, assim o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo. E se inscreva em nosso canal para não perder nossos vídeos. Até a próxima!